Olá, Radiante! Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Maria do Sol, e você, Radiante. Na leitura do texto, capítulo 5, Cura e Integridade, versículo 7. Tempo e eternidade. Respira fundo, porque sempre o mergulho é muito profundo. E é interessante que você assimile com o coração, a mente, o espírito e a entrega. Tudo que for dito aqui. Parágrafo 1. Deus, em seu conhecimento, não está te esperando, mas seu reino fica destituído enquanto você espera. Olha só, muda totalmente a nossa percepção que acha que Deus está esperando por nós e tal. Fala não, que o reino de Deus fica vazio, né? Fica faltando gente, enquanto você espera. Todos os filhos de Deus estão esperando pelo teu retorno, assim como você está esperando pelo deles. O atraso não importa na eternidade, mas é trágico no tempo. Você tem optado por estar no tempo, ao invés de estar na eternidade. E, por conseguinte, acredita que está no tempo. Porém, a tua opção tanto é livre quanto pode ser alterada. Você não pertence ao tempo. O teu lugar é só na eternidade, onde o próprio Deus te colocou para sempre. Tudo aquilo que a gente faz pensando na velhice, na proteção, na no que você tem que fazer para ganhar aquilo ou aquilo outro, ou seja, colocando coisas no tempo, e não uma relação de eu sou um ser espiritual, e uma missão terrena, e uma vivência terrena de crescimento, e meu propósito é acessar o amor e a alegria, através disso eu vou ter todos os recursos de abundância necessários, todas as respostas, tudo que me é necessário para essa existência, muda completamente. E aí a gente entra na eternidade. Parágrafo 2. Os sentimentos de culpa são preservadores do tempo. Eles induzem aos medos de retaliação ou abandono e assim garantem que o futuro será como o passado. Essa é a continuidade do ego. E isso dá ao ego um senso falso de segurança. Você pode acreditar que não pode escapar disso, mas pode e tem que fazê-lo. Deus te oferece em troca a continuidade da eternidade. Quando você escolhe fazer essa troca, simplesmente trocará culpa por alegria, perversidade por amor e dor por paz. Meu papel é apenas desacorrentar a tua vontade e libertá-la. Teu ego não pode aceitar essa liberdade, vai se opor a ela em todos os momentos possíveis e de todos os modos possíveis. E como você é aquele que o fez, reconhece que ele pode fazer, porque ele deu esse poder. Olha só que interessante. Isso você pode identificar na sua vida. Quanta parte do tempo do seu dia você passa fazendo escolhas por conta de coisas do passado ou pensando em coisas que aconteceram no passado que te machucam agora. Vou dar um exemplo, né? Ontem eu estava à noite pensando algumas coisas, refletindo algumas coisas, meio preocupada. E aí eu fui iluminar essa preocupação. Então eu pensei, eu estou preocupada com uma coisa que aconteceu ou a minha preocupação ela é carregada do que aconteceu no passado, então afeta a minha preocupação agora. E aí eu fui identificar um monte de coisa do passado que faz com que eu escolha essa preocupação. Então, por exemplo, quando você se preocupa que não tem dinheiro, puxa, eu não vou conseguir pagar essa conta, não é que você não vá conseguir pagar essa conta, mas você teve algumas experiências passadas de não ter conseguido pagar essa conta, ou viveu uma infância onde muitas vezes sua mãe, seu pai, né, pessoas que você ama, falaram, nossa, eu não tenho dinheiro para pagar essa conta, estou em dívida e tal. Então te faz ter uma escolha em cima do medo, que te causa preocupação, que te faz agir. Não é uma escolha na eternidade de agora me alinho para pagar essa conta. E tudo que é meu chega com facilidade. E nada me falta. Não é uma escolha na eternidade.
E as preocupações também, nossa, fulano, nossa, beltrano, nossa, seu clano, nossa, não sei o quê, tudo em cima de um ponto de vista interno baseado no passado. Então, o ego, ele está sempre trazendo tudo que aconteceu no seu passado, que foi engendrado no ego, ou que de repente era uma experiência única no passado, pro agora. Esse é o poder dele. Mas ele fala, você pode escapar disso, esse falso senso de segurança, e tem que fazer, e vai substituir, né? Vai trocar pela eternidade. E quando você faz a escolha dessa troca, você vai trocar a culpa por alegria, perversidade por amor. Perversidade, olha. Nossa com os outros e da gente com a gente mesmo. E dor por paz. Terceiro parágrafo. Lembre-te sempre do reino e lembre-te que você é parte do reino. Não pode estar perdido. A mente que estava em mim está em você, pois Deus cria com perfeita equidade. Permite que o Espírito Santo sempre te lembre da sua equidade, deixa que eu te ensine como compartilhá-la com os teus irmãos. De que outro modo pode te ser dada a chance de reivindicá-la para você? Sempre reforça a continuidade, né? Tem a psicologia de Maslow, que é compartilhada por Tony Robbins, que fala das 6 necessidades humanas, que é em cima do trabalho que eu desenvolvo. E a psicologia das 6 necessidades humanas diz que a gente vai sempre preencher 6 necessidades. E que uma delas é contribuição, que ela é essencial para o nosso senso de crescimento. E aqui é bem óbvio isso, né? O Curso em Milagre sempre fala que a gente se lembra da nossa equidade e compartilha com os outros. As duas vozes falam em nome de diferentes interpretações da mesma coisa simultaneamente, ou quase simultaneamente, pois o ego fala primeiro. Interpretações alternadas eram desnecessárias até que foi feita a primeira. Quer dizer, a hora que você vai ouvir a sua voz, a hora que você vai se conectar, muitas vezes o ego vai lá e fala primeiro, né? E você deve saber disso, né? Tipo, putz, sentir medo. Não, peraí, deixa eu respirar fundo e agir de outra forma e deixar o Espírito Santo me iluminar, me conectar aqui. Bom, parágrafo 4. O ego fala em julgamento e o Espírito Santo reverte essa decisão quase do mesmo modo que um tribunal superior tem o poder de reverter as decisões de um tribunal inferior nesse mundo. As decisões do ego estão sempre erradas, porque são baseadas no erro. São tomadas para mantê-lo. A decisão do ego é tomada no erro e é baseada e é tomada para manter o erro. Nada do que o ego percebe é corretamente interpretado. Não só o ego cita as escrituras em função do seu próprio. Desculpa. Não só o ego cita as escrituras em função do seu propósito, como até mesmo as interpreta como as testemunhas de si mesmo. Ai, não vou nem citar aqui algumas interpretações de igrejas, né? Não vou nem citar aqui. A Bíblia é algo amedrontador no julgamento do ego. Percebendo-a como assustadora, ele a interpreta de modo amedrontador. Estando com medo, você não apela para o tribunal superior porque acredita que o seu julgamento, o julgamento de Deus, não, o seu julgamento será contra ti. Exatamente. Porque a gente está com medo, a gente não pede para Deus de verdade, no modo correto, porque a gente acha que o julgamento que a gente já julgou, né, que vai ser contra nós. Parágrafo 5. Existem muitos exemplos de como as interpretações do ego são enganadoras, mas alguns poucos serão suficientes para mostrar como o Espírito Santo pode reinterpretá-las à sua própria luz. Parágrafo 6. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ele interpreta significando que o que considera que vale a pena cultivar, vai cultivar em você mesmo. O teu julgamento acerca do que tem valor faz com que tenha valor para ti. Então, o que é a interpretação correta? Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Tipo, a gente acha que é uma punição, né? De culpa. Já traz culpa instantânea na nossa memória. Só que Deus interpreta o seguinte: o que você considerar que vale a pena cultivar, você vai cultivar em você mesmo. O teu julgamento
acerca do valor do que tem valor, né? Faz com que tenha valor para você. Então, se a gente acha que o valor é o sucesso do ego, né? Aquela coisa que é uma adoração egocêntrica, vai ter valor para você, né? Então, querer semear, vai colher. Parágrafo 7. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Entre aspas, aqui que é uma citação bíblica. É facilmente reinterpretado, porque quando fala a mim pertence a vingança, a gente já logo baixa a cabeça, né? Assim, aquela coisa, ô Jesus, e agora? Deus vai se vingar contra mim. É facilmente reinterpretado se você se lembrar de que as ideias só aumentam quando são compartilhadas. A declaração enfatiza que a vingança não pode ser compartilhada. Olha só, totalmente errado. Totalmente diferente do que a gente interpretou a vida inteira. Se alguém faz alguma coisa contra você, a Deus pertence a vingança. Não é você que tem que ir atrás disso. Porque as ideias só aumentam quando são compartilhadas. A declaração enfatiza que a vingança não pode ser compartilhada. Entrega então ao Espírito Santo que vai desfazê-la em você, porque ela não pertence à tua mente, que é parte de Deus. Parágrafo 8. E visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira ou quarta geração. Entre aspas, que é citação bíblica. Na interpretação do ego, essa é particularmente maliciosa, né? E visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira ou quarta geração. Ou seja, jogou maldição, rogou praga e acabou. Vem a ser meramente uma tentativa de garantir a sobrevivência do próprio ego. Para o Espírito Santo, a declaração significa que nas gerações futuras, ele, que é Deus, ainda pode reinterpretar o que as gerações anteriores tinham compreendido errado e assim liberar os pensamentos da capacidade de produzir medo. Olha só, ele vai visitar tudo de enganoso que está até a terceira ou quarta geração e vai dissolver. Parágrafo 9. Os ímpios, no entanto, perecerão. Vem a ser uma declaração da expiação, se a palavra perecer for compreendida como ser desfeito, né? Todo pensamento sem amor tem que ser desfeito. Uma palavra que o ego não pode nem sequer compreender. Para o ego, ser desfeito significa ser destruído. O ego não será destruído porque é parte do teu pensamento, mas porque não é criativo e, portanto, não compartilha, ele será reinterpretado para liberar-te do medo. A parte da tua mente que tem dado ao ego, que você tem dado ao ego, a parte da tua mente que você tem dado ao ego, ou seja, não pode ser destruído porque é parte da sua mente que você escolheu. Mas a hora que você dá de volta para o reino, que é o lugar onde toda a mente está em casa, você restitui. Pode atrasar a completeza do reino, mas não pode introduzir nele o conceito de medo. Olha isso. Parágrafo 10. Tu não precisas ter medo de que o Tribunal Superior vai te condenar. Ele simplesmente dispensará o caso contra você. Não precisa ter medo disso, não tem essa condenação. Não pode haver nenhum processo contra a criança de Deus e toda testemunha em favor da culpa na criação de Deus está cometendo falso testemunho contra o próprio Deus. Com contentamento, apela ao Tribunal Superior do próprio Deus a favor de tudo aquilo em que acredita. Porque ele fala por ele e, portanto, fala verdadeiramente. Ele arquivará o processo contra você, por mais que tenha construído com cuidado. Pode ter planejado o teu caso à prova de tudo, mas não à prova de Deus. O Espírito Santo não o ouvirá, porque só pode testemunhar verdadeiramente. Seu veredito sempre será: o teu é o reino, porque ele te foi dado para lembrar-te que você é. Então, essa condenação toda que você mantém, ela simplesmente não existe. Parágrafo 11. Quando eu disser, eu vim como uma luz para o mundo, quis dizer, eu vim para compartilhar a luz contigo. Lembre-se que minha referência ao vidro escuro do ego, lembre-se também de que eu disse, não olha para lá. Ainda é verdadeiro
que aonde você olha para achar a você mesmo, cabe a você decidir. A tua paciência com teu irmão é a tua paciência contigo mesmo. Uma criança de Deus não merece paciência? Eu te mostrarei paciência infinita, porque a minha vontade é a vontade do nosso Pai. De quem eu aprendi paciência infinita. A sua voz estava em mim, assim como está em ti, falando pela paciência para com a filiação em nome do seu Criador. Então fala isso. Olha só, não olhe para lá, ainda é verdadeiro que aonde você olha para achar a ti mesmo, cabe a você decidir. A gente pode olhar no espelho sujo do ego e encontrar a gente, porque é onde a gente escolhe decidir, escolhe encontrar. Mas a gente não tá lá, né? Fala da paciência infinita. Parágrafo 12. Agora você precisa aprender que só a paciência infinita produz efeitos imediatos. Esse é o caminho no qual o tempo é trocado pela eternidade. A paciência infinita invoca amor infinito ao produzir resultados agora. Torna o tempo desnecessário. Dissemos muitas vezes que o tempo é um instrumento de aprendizado a ser abolido quando não for mais útil. O Espírito Santo, que fala por Deus no tempo, também sabe que o tempo é sem significado. Ele te lembra disso a cada momento que passa, porque a sua função especial é devolver-te a eternidade e lá permanecer para abençoar as tuas criações. Ele é a única bênção que pode dar verdadeiramente, porque ele é verdadeiramente abençoado, porque ele te foi dado livremente por Deus. Tem que dá-lo assim como recebesse. Então vai falar agora, olha que bonito isso, e que talvez a gente tenha tocado isso por poucos momentos na vida. Agora precisa aprender que só a paciência infinita produz efeitos imediatos. Esse é o caminho no qual o tempo é trocado pela eternidade. A paciência infinita invoca o amor infinito e, ao produzir resultados agora, torna o tempo desnecessário. Quer dizer, a entrega, novamente a entrega. Olá, Radiante. Leitura comentada do livro de exercícios, lição 54, revisão 1 da parte 1, lições 16 a 20. Essas são as ideias para a leitura de hoje. Primeira, a lição 16. Eu não tenho pensamentos neutros. Pensamentos neutros são impossíveis, porque todos os pensamentos têm poder. Eles farão um mundo falso ou me conduzirão ao mundo real. Mas os pensamentos não podem ser sem efeitos. Da mesma forma que o mundo que vejo surge dos meus erros de pensamento. O mundo real surgirá diante dos meus olhos à medida que eu permita que meus erros sejam corrigidos. Meus pensamentos não podem deixar de ser verdadeiros ou falsos. Tem que ser um ou outro. O que vejo me mostra o que são. O que eu vejo, se eu vejo um mundo irreal que só me traz tristeza, que só me traz falta de alegria, culpa, com certeza é um pensamento negativo, né? Não é neutro. Ou seja, se o mundo falso que você cria tem um efeito ruim, você sabe que eles não estão te conduzindo ao mundo real. Segunda lição de hoje, lição 17. Eu não vejo coisas neutras. O que eu vejo testemunha o que eu penso, ou seja, o espelho da realidade, da lei da atração, da física quântica, que é explicado como a energia que você emana modifica a experiência do observador, as partículas se comportam de forma diferente. Ou seja, de verdade, o mundo que eu vejo não é o mesmo que você vê, a não ser que a gente esteja na mentalidade certa. O que eu vejo, testemunho que eu penso. Se eu não pensasse, não existiria, porque a vida é um pensamento. Que eu olho o mundo, que vejo como a representação do próprio estado da minha mente. Sei que o estado da minha mente pode mudar, e assim também sei que o mundo que vejo pode igualmente mudar. Ou seja, tudo depende do seu estado mental e emocional, porque a emoção é a vibração do estado mental que você decidiu escolher e a bússola que te mostra se você está no caminho certo ou não. Terceira lição a ser estudada hoje, lição 18. Eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos do que vejo. Se eu não tenho pensamentos privados, não posso ver um mundo privado. Até mesmo a louca ideia da separação tem que ser compartilhada, antes que pudesse formar a base do mundo que vejo.
No entanto, aquele compartilhar foi o compartilhar do nada. Posso também invocar os meus pensamentos reais que compartilham com tudo com todos. Da mesma forma que os meus pensamentos da separação convocam os pensamentos da separação dos outros, assim também os meus pensamentos reais despertam os pensamentos reais neles. E o mundo que os meus pensamentos reais me mostram despontará na sua vista, assim como na minha. Então, a hora que você tem uma conversa que faz o outro crescer, que compartilha reflexões, amorosidade, ainda que aquilo você ainda esteja se desenvolvendo em acreditar, isso se amplia na sua mente no outro. A hora que você fala, meu filho, é muito perigoso fazer isso, você está compartilhando seu pensamento com o outro. Uma simples ideia que para você parece correta está sendo ampliada. Quarta lição para ser estudada hoje, a lição 19. Eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos dos meus pensamentos. Não estou sozinho em nada. Tudo que eu penso, ou digo, ou faço, ensina todo o universo. Um filho de Deus não pode pensar ou falar ou agir em vão. Ele não pode estar sozinho em coisa alguma. Portanto, está em meu poder mudar todas as mentes junto com a minha, pois o meu poder é de Deus. Então, a gente emana vibração e essa vibração é compartilhada e ampliada no outro. Então, por exemplo, uma mãe muito tensa, ela tem filhos tensos, que tem que fazer um empenho de aprender a modificar isso, permitindo a expiação através da libertação que os momentos de conexão ou aprendizados, entendimentos, como a gente está vendo aqui, iluminam a mente daquela pessoa. E aquilo, ao ser compartilhado, ao ser vivido, também afeta essa mãe. Quinta lição de hoje, lição 20. Eu estou determinado a ver. Reconhecendo a natureza compartilhada dos meus pensamentos, eu estou determinado a ver. Quero olhar para as testemunhas que me mostram que o pensamento do mundo mudou. Quero contemplar a prova de que o que tem sido feito através de mim tem capacitado o amor a substituir o medo, o riso a substituir as lágrimas e a abundância a substituir a perda. Quero olhar para o mundo real e deixar que ele me ensine que a minha vontade e a vontade de Deus são uma só. Esse estar determinado a ver é uma escolha e, ao mesmo tempo, quando a gente se determina a ver, a gente escolhe também o conceito até que se manifeste de verdade o mundo do jeito que a gente lê. Né? A gente lê sobre essa abundância, sobre essa amorosidade, sobre tudo, e vai experimentando os pequenos milagres a hora que escolhe acreditar nisso, vai modificando a nossa mentalidade através da emoção dos reforços de pensamento, das meditações, e aquilo vai se transformando e o mundo que você vê vai mudando, mas você tem que estar determinado a ver. Fim dos exercícios de hoje. Olá, Radiante! Que bom que você está aqui. Não deixa de escrever aqui embaixo como está sendo para você essa experiência, de se inscrever no canal e de dar um joinha no vídeo para que ele possa chegar para mais corações. Se você quiser participar ainda mais, fazendo parte de um grupo de mais de 3.000 radiantes, no grupo do Telegram, o link está aqui na descrição do vídeo. É uma honra você aqui comigo. Faça sua luz brilhar.